Variável dependente, independente, variável qualitativa nominal, ordinal, quantitativa, quando elas se combinam eu não sei o que vai dar. Se esse é o seu problema, você está no lugar certo, porque hoje nós vamos dizer como a combinação das variáveis influencia na análise dos seus dados. Olá, seja muito bem-vindo, você está aqui no canal Pesquise, meu nome é Heitor Marques Honório e hoje nós vamos falar sobre como as variáveis combinadas influenciam na análise dos teus dados. Na verdade, eu tenho que concordar com você, esse costuma não ser um raciocínio muito fácil quando as variáveis se combinam, sejam elas dependentes ou independentes. Ou, analisando pelo tipo, variável qualitativa nominal, ordinal ou quantitativa, de fato é muito difícil num primeiro momento saber se você precisa fazer uma análise de associação, correlação, regressão, comparação, isso é tudo muito confuso, mas a gente vai montar esse quebra-cabeça juntos no vídeo de hoje. Esse é o primeiro de uma série de 3 vídeos que vai mostrar para você como a combinação das variáveis acaba influenciando na escolha da melhor operação matemática ou estatística para análise dos seus dados. E a gente vai dividir esses 3 vídeos com base na sua variável independente, seja ela qualitativa nominal, ordinal ou quantitativa. Nesse primeiro vídeo, nós vamos mostrar para vocês as combinações dos 3 tipos de variável que nós temos, considerando uma variável independente qualitativa nominal. Bom, então vamos lá, vamos começar a desenvolver o raciocínio em cima desse processo que se dá na combinação das variáveis. Antes de mais nada, você tem que entender que em análises bivariadas, quando na sua pesquisa você tem 2 variáveis envolvidas, normalmente você tem aquilo que nós chamamos de variável dependente ou variável independente. Já postamos aqui no canal Pesquise um vídeo específico que define a diferença entre elas. Se você não viu ainda, vou deixar o link aqui em cima para você assistir. Mas basicamente a variável dependente ela depende da variação da independente. E quando nós temos uma pesquisa em uma análise bivariada, basicamente as variáveis independentes podem ser de 3 tipos. Variáveis qualitativas nominais, ordinais ou quantitativas. Se você também não sabe essa diferença, já postamos aqui no canal um vídeo apresentando as diferenças dos tipos de variáveis. Vou deixar também o link aqui em cima para você assistir e relembrar. E assim como as variáveis independentes, as variáveis dependentes, que é aquela característica que você está mensurando na pesquisa, também podem ser variáveis qualitativas nominais, ordinais ou quantitativas. Pronto! Isso posto, a partir daí elas começam a se combinar. E essa combinação entre essas variáveis vai gerando uma série de possíveis alternativas ou métodos de análise que você pode utilizar na sua pesquisa. Então a gente vai começar nesse primeiro vídeo falando das variáveis independentes quando elas são qualitativas nominais. E a variável qualitativa nominal ela pode se combinar com uma outra variável qualitativa nominal, ela com ela mesma. Então eu tenho uma variável independente, que é uma qualidade que não possui ordem, e eu tenho uma medida, uma variável dependente, que também é outra qualidade ou mensuração, que é um atributo e não possui ordem. Nesse caso, nós fazemos aquilo que nós chamamos de medida de associação ou testes de associação. E eu vou dar um exemplo hipotético para você entender como esse cenário pode ser utilizado. Imagine a seguinte situação em que você tem como variável independente indivíduos em uma pesquisa que são classificados como fumantes ou não fumantes. Entenda que nesse caso você não tem um meio fumante. Olha, eu só fumo socialmente. Só fumo cigarro de cravo na balada. Isso não existe. Ou você é fumante ou você não é fumante. E essa é uma qualidade, é um atributo que não possui ordem. Então, é uma variável qualitativa nominal. E nesses indivíduos que fumam e que não fumam, eu quero verificar quais deles desenvolveu ou tem câncer de pulmão. E câncer de pulmão também é uma variável qualitativa nominal, porque é um atributo
e não há ordem para ele. Ou você tem câncer de pulmão ou você não tem câncer de pulmão. Nesse caso, nessa combinação, eu tenho um teste de associação em uma pesquisa hipotética em que eu me perguntaria: ora, existe associação entre o fumo e o câncer de pulmão? Não sei, né? Vamos fazer uma pesquisa para de fato verificar se percentualmente quem fuma vai desenvolver mais câncer de pulmão do que quem não fuma. Ok? Então, esse é um exemplo e o seu raciocínio tem que ser desenvolvido em cima disso, sempre combinando as variáveis, dependentes ou independentes, para saber que tipo de análise você vai fazer com seus dados. Bom, terminou por aí? Claro que não, tem muita coisa, porque quando eu tenho uma variável independente, que é a qualitativa nominal, ela pode se combinar com uma variável qualitativa ordinal. E nesse caso, o que eu posso fazer do ponto de vista metodológico ou estatístico é uma comparação não paramétrica. E aí, quando eu falo de comparação não paramétrica, já postei também um vídeo no canal Pesquise falando desse tipo de análise. Especificamente eu estou falando do teste de Mann-Whitney, de Friedman, Kruskal-Wallis, Wilcoxon. São todos testes utilizados para comparar grupos por meio de uma variável dependente não paramétrica, que não vai ter parâmetros normais de distribuição. Então, nessa combinação específica, eu posso citar para vocês o seguinte exemplo. Imagine que como variável independente na minha pesquisa, eu tenho a variável gênero ou sexo, dividido entre masculino e feminino. Essa é uma variável qualitativa nominal, é um atributo e não há ordem para ela, não tem um que vem antes ou vem depois. E nesses indivíduos da minha pesquisa, homens e mulheres, o que eu mensurei? Eu mensurei a dor pós-operatória após a extração de um dente, após a exodontia. Dizem que os homens são mais moles ou mais sensíveis para dor. Será que isso é verdade? Não sei. Eu posso fazer uma pesquisa para avaliar isso. E como eu avaliei essa dor? A dor eu avaliei como dor leve, moderada, severa, depois de uma semana da extração do dente. Então os indivíduos voltavam, eu perguntava para eles: olha, como foi a sua dor durante esses dias que se sucederam à exodontia? Olha, doutor, minha dor foi leve. A minha dor foi moderada ou severa. E essa é uma maneira de você mensurar. Mas percebam que dessa vez eu tenho uma qualidade, eu tenho um atributo que possui uma ordem. E quando eu combino variável independente, que é qualitativa nominal, minha variável de grupamento, e uma variável de resposta, ou dependente, que é qualitativa ordinal, eu tenho nesse caso uma comparação não paramétrica. Nesse exemplo hipotético seria como se eu quisesse saber se existe diferença na sensibilidade pós-operatória entre homens e mulheres submetidos a uma exodontia. Ok? E por fim, quando eu penso na variável independente qualitativa nominal, eu tenho uma última combinação, que é quando elas se combinam com as variáveis quantitativas. E aí, nesse caso, eu também tenho uma comparação. Mas nessa situação, a comparação ela pode ser paramétrica ou não paramétrica, já que a minha variável de resposta ou variável dependente ela é numérica, ela é quantitativa. E essa definição, se a comparação vai ser paramétrica ou não, depende dos testes de normalidade, que vão me dizer que tipo de operação estatística eu devo utilizar. Tá? Se a minha comparação for paramétrica, eu já vou utilizar os famosos teste T pareado, análise de variância de medidas repetidas, são todos exemplos de testes de comparação paramétricos. Para exemplificar essa situação, eu posso pensar na seguinte situação em que eu tenho indivíduos com diabetes ou sem diabetes. Essa é uma variável qualitativa nominal, é a minha variável de grupamento, né? São qualidades que não têm ordem, ter ou não ter diabetes. E esses caras foram medidos por meio de que parâmetro? Eles foram medidos pela profundidade de sondagem, que é uma medida quantitativa que de uma maneira ou outra acaba avaliando se os indivíduos têm uma severidade maior ou menor da doença periodontal. Quanto maior é a profundidade de sondagem no sulco gengival, maior é a tendência a acreditar que esse indivíduo tem uma doença periodontal e vice-versa. Então, nesse exemplo hipotético, em que eu combino variáveis qualitativas nominais e quantitativas,
respectivamente com variável independente e dependente, eu poderia pensar num problema hipotético em que eu quero saber se existe diferença na severidade da doença periodontal entre indivíduos diabéticos e não diabéticos. Ok? Então, na verdade, é o primeiro quadro, esse é o primeiro quadro com os desdobramentos ou as combinações possíveis entre as variáveis independentes qualitativas nominais e todas as demais variáveis dependentes. Esse é o fim do primeiro vídeo, a gente volta na segunda parte para falar que tipo de combinação nós temos quando a sua variável independente é uma variável qualitativa ordinal. Ok, amigo do canal Pesquisa, espero ter te ajudado. Não vai deixar de assistir o segundo e o terceiro vídeo, a gente se vê em breve. Se gostou desse vídeo, clique no joinha aqui, se inscreva no canal Pesquisa e a gente se vê em breve. E lembre-se sempre, pergunte, mas para responder, pesquise.